Vamos ler hoje à noite, mais uma vez, o verso 20, né? Nós vamos continuar. Uma unidade que eu tenho dito para os irmãos, que vai do verso 20 ao 23. Então vamos ler todo esse trecho nesse momento. Diz assim a palavra, João 17, do 20 ao 23. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, fale conosco, Senhor, que o Espírito Santo nos ilumine, nos conduza para entendermos esse texto. Que o Senhor perdoe qualquer pecado em nossa alma neste momento. E em nome de Jesus, que apliques a palavra à nossa alma, que o nosso coração se abra para receber com fé e obediência a palavra do Senhor, para a sua glória, para o nosso bem, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, semana passada nós começamos o estudo desse trecho, que vai do verso 20 ao verso 23. Eu disse para vocês que nós íamos ficar alguns domingos estudando aqui esse trecho, porque ele é muito rico e ele tem um ensino muito importante para a nossa vida. Mas eu também disse para vocês que com esse versículo 20 até o final da oração sacerdotal, que está aqui no capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo ele está começando a terceira parte da oração. A primeira parte ele ora por ele, a segunda parte ele ora pelos apóstolos, e a terceira parte ele ora por todos os crentes. E como eu tenho falado também, essas partes não estão desvinculadas uma da outra, mas elas estão unidas. É uma única oração. Quando ele ora por si, ele ora pelos apóstolos e por todos os crentes. Quando ele ora pelos apóstolos, ele ora por todos os crentes também, porque eles são a base, né? Eles estavam começando ali, eles que iam espalhar a palavra de Deus. E eles eram também o modelo de crente, né? E quando ele ora pelos crentes todos, ele está orando pelos apóstolos. Então, tudo está relacionado. Aqui ele está se entregando para Deus Pai, porque daqui a poucas horas ele vai ser julgado, morto. Judas já está vindo para capturá-lo com os inimigos. E ele vai se entregar voluntariamente. Então, Jesus aqui está se entregando nesta oração. E várias coisas ele já pediu aqui, já solicitou, mas agora ele vai solicitar por todos os crentes, né? Então é realmente uma oração agora a partir do versículo 20, que ele faz por todos os cristãos, por todos aqueles que iriam crer depois, que nós estudamos aqui semana passada, que isso se refere ao mesmo grupo que ele tem designado dessa forma aqui do versículo 2, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Essa é uma expressão que nós temos visto, que aparece o tempo todo nesta oração, várias vezes. E aqui, então, quando ele fala todos os crentes, todos os crentes, todos que hão de crer, estão incluídos nesse grupo que o Pai deu a ele, que ele veio de toda a carne, ele veio salvar este grupo específico de pessoas que o Pai deu a ele na eternidade. Tenho dito sim para vocês também várias vezes já nessas exposições, que aqui o Senhor Jesus ele está abrindo uma fresta da janela, um pedacinho da janela para nós olharmos a eternidade, né? O eterno plano dentro da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo para a nossa salvação. Então, na eternidade, o Pai deu ao Filho os que o Filho veio salvar na cruz do Calvário. E é por essas pessoas, né, que ele diz que ele ora. Ele não ora pelo mundo todo. No versículo 9 ele diz, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo todo. Ele não ora pela humanidade inteira, porque ele sabe quem ele veio salvar. Ele ora por esses que o Pai deu a ele na eternidade. Então isso aqui inclui os apóstolos, inclui os crentes do Antigo Testamento, aqueles que creram em Jesus antes da vinda dele,
porque o Evangelho não começou somente a partir do Novo Testamento. O Evangelho, como promessa, já estava desde o Antigo Testamento, né? E o cumprimento em Jesus foi realmente no Novo Testamento. Mas então, isso inclui os antigos crentes, que esperavam a vinda de Jesus, os apóstolos e aqueles outros ali que estavam próximos aos apóstolos, e aqueles que vieram a crer depois. Por exemplo, Paulo ainda não tinha crido aqui, né? Então, Jesus está orando também por Paulo e por todos os crentes de todas as eras. Isso que é mais maravilhoso que eu disse para vocês, incluindo nós. Então, se vocês aqui e nós somos crentes, isso significa que o Senhor Jesus orou por nós. Isso é muito consolador, irmãos, muito consolador. Então, ele diz no versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, ele ora por aqueles que, na medida que os apóstolos, eles foram os primeiros enviados, lembra como ele diz aqui no versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, os apóstolos, eles que foram os primeiros enviados ao mundo, para espalhar o Evangelho, para escrever também a Bíblia. Eles escreveram o Novo Testamento. Então, eles começaram a espalhar essa mensagem, essa palavra, as pessoas foram crendo e eles morreram, né? A palavra deixou de ser pregada? Não, a palavra foi escrita e ela continuou sendo proclamada pelos ministros do Evangelho e pela igreja inteira. A igreja, ao longo dos séculos, tem proclamado o mesmo Evangelho, a mesma palavra. Então, as pessoas iam ouvindo a palavra e elas iam crendo no Senhor Jesus Cristo. Ele disse que pela tua palavra hão de crer em mim. A verdadeira fé é em Jesus, como Redentor, como Salvador da humanidade. Mas agora, meus irmãos, aqui no versículo 21 ao versículo 23, Jesus, ele vai fazer realmente o pedido, a solicitação. No versículo 20, ele disse por quem ele ora. Ele ora por todos os que vão crer nele pela palavra. Mas o que ele pede? Ele pede a unidade. Ele pede a unidade. Observem quantas vezes ele já vem, ele fala aqui de unidade, que ele já tinha falado, antes de eu mostrar para vocês aqui no trecho, quantas vezes ele fala de unidade, ele já tinha falado de unidade no versículo 11, dê uma olhadinha aí, nós já estudamos o versículo 11, ele diz, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então, ele já tinha pedido por essa unidade, mas agora ele volta a pedir e ele dá muito mais detalhes desta unidade, né? Então, ele fala no versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que o tens amado a eles como me tens amado a mim. Três coisas estão aqui nesse trecho. Primeiro, por quem ele ora, que está no versículo 20, todos os que vão crer. Ele ora por todos os que vão crer. Segundo, o que ele realmente pede? O que ele realmente solicita? A unidade dessas pessoas. Terceiro, ele mostra o efeito desta unidade na vida do mundo, na vida daqueles que ainda estão fora deste grupo cristão de discípulos, que ele diz, versículo 21, no finalzinho, para que o mundo creia que tu me enviaste. Finalzinho do versículo 23, para que o mundo, finalzinho não, lá no meio do versículo 23, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então nós temos aqui, Jesus ora por todos os crentes, Jesus pede por eles a unidade, e Jesus diz que esta unidade vai ter um efeito no mundo, vai ter um efeito em que o mundo vai crer que Jesus foi enviado pelo Pai, e que Jesus, como diz aqui, conheça que Jesus foi enviado e que Deus Pai tem amado aos discípulos como tem amado Jesus. Então, meus irmãos, é uma coisa tão gloriosa, tão maravilhosa que ele está pedindo aqui. É glorioso já saber, como eu procurei
enfatizar semana passada que Jesus orou por nós. Mas é glorioso saber que ele pediu a nossa unidade. E é glorioso saber também que ele está dizendo aqui que a nossa unidade vai ter um efeito no mundo lá fora. Vai ter um efeito nas pessoas que ainda não estão aqui na igreja hoje, né? Então nós estamos vendo aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele está orando para que aquelas pessoas que ainda não estão nessas cadeiras possam estar no futuro, né? Por nosso testemunho. Tem muita cadeira vazia aqui, né, irmão? Né? Assim, um problema que todo pastor quer ter, né? A igreja não tem mais onde colocar gente, todo pastor quer ter esse problema, né? Mas a gente está longe de ter esse problema, mas vamos chegar lá, né? Vamos orar e vamos evangelizar. Então, meus irmãos, o que acontece aqui é isso exatamente que o Senhor Jesus Cristo ele está orando, ele está clamando aqui. O assunto é muito grande, então eu resolvi dividir para nós podermos exatamente tratar com mais cuidado, assim, meditação, reflexão. Então, hoje eu não vou falar da terceira parte ainda, que é o efeito. Eu vou falar apenas da unidade hoje. Vou procurar mostrar para os irmãos o que o Senhor Jesus Cristo aqui, ele está... qual a natureza, o que é esta unidade, como ela acontece, que ele está aqui se referindo, ele está aqui pedindo. Aí semana que vem, se eu conseguir acabar essa parte da unidade, né? Semana que vem nós vamos falar do efeito que esta unidade causa no mundo, tá bom? Vamos fazer assim. Então, meus irmãos, eu gostaria de tratar aqui hoje com vocês de 4 aspectos aqui sobre essa questão da unidade. Primeiro, que o Senhor Jesus Cristo orou por ela. Então, não é alguma coisa que um homem busca e que pode acontecer ou não, é alguma coisa pela qual Jesus orou. E se Jesus orou, ela está acontecendo e ela vai continuar acontecendo. Não é alguma coisa duvidosa, é algo que Jesus orou por isso. Então isso acontece realmente. Segundo lugar, Jesus diz que essa unidade, irmãos, ela tem uma base que é a unidade que existe entre ele e o Pai. Ele está dizendo o tempo todo, já tinha dito isso no versículo 11, quando ele diz, guardem teu nome aqueles que me deste para que sejam um, assim como nós somos um. Então, esta unidade cristã, ela tem como base a unidade que existe entre o Pai e o Filho. Ela tem a sua base, ela tem a sua comparação, ela é comparada com esta unidade e ela tem a sua base nesta unidade que existe entre o Pai e o Filho. Terceira coisa que eu quero falar com vocês hoje, esta unidade, ela é na glória. Porque o versículo 22, ele diz, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então, é uma unidade na glória. E em terceiro lugar, em último lugar, é uma unidade em amor, porque o Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo aqui no versículo 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Então é amor, é uma unidade em amor. Então, primeiro, Jesus orou por essa unidade. Segundo, esta unidade é uma unidade que é comparada e é baseada na unidade entre o Pai e o Filho. Terceiro, esta é uma unidade na glória. E quarto, esta é uma unidade em amor. Né? Então, vamos pensar aqui nesses pontos. São pontos muito importantes, profundos, e na verdade, o que eu vou fazer aqui é muito superficial. Vou tocar neles de maneira breve, mas que Deus nos dê graça para que seja fiel ao que o texto está dizendo aqui. Então vamos olhar, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo diz no versículo 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Então, esta unidade, ela esteve entre as solicitações de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que esta unidade não é uma questão da vontade do homem, do projeto do homem, mas é uma questão do decreto de Deus, Pai, que Jesus Cristo ele veio realizar por meio da sua obra na cruz do Calvário,
e que inclusive ele morre naquela cruz, ele faz tudo o que ele faz para que essa unidade aconteça, para que essa unidade ocorra. Então esta unidade é resultado da sua obra, que ele veio cumprir segundo a vontade do Pai. Que Jesus aqui, ele é Deus homem, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele não deixou de ser Deus, mas ele se revestiu de humanidade. Ele é uma pessoa muito complexa, na verdade, para nós é até um mistério, né? Mas nós afirmamos, com os antigos credos e confissões, que é uma pessoa que possui duas naturezas distintas, uma natureza divina e uma natureza humana. E ele aqui está nesse estado de humilhação, porque ele está humilhado, ele desceu da sua glória e ele veio aqui se humilhar até a cruz do Calvário, para operar uma unidade de um certo povo, o povo dele, o povo amado dele. Então ele morre na cruz por isso, e ele solicita aqui exatamente isso. Então é alguma coisa que, em primeiro lugar, é alguma coisa que não é humana, não é produzida pelos homens, não é uma determinação de que um projeto para uma unificação da humanidade em torno de um projeto meramente humano, não. É alguma coisa que, meus irmãos, é um projeto de Deus, é um decreto de Deus. É totalmente diferente do projeto humano, porque o projeto humano pode ou não acontecer, porque os homens, eles pensam, eles planejam, mas eles nem sempre têm os recursos para cumprir o seu projeto. Aqui não. Aqui é Deus que determinou que essa unidade existisse, enviou o Filho para produzir esta unidade, e ele está orando por ela, ele está se entregando por ela, ele vai morrer na cruz para que isso aconteça, e isso efetivamente vai acontecer, vai ocorrer. Então é uma coisa que não é humana, é uma coisa que é divina, e consequentemente, esse é o meu segundo ponto aqui, ela vai acontecer, ela está acontecendo. É diferente dos projetos humanos. Toda a unidade humana, toda a tentativa de unir os homens nesse mundo de pecado está fadada para completo fracasso. Completo fracasso. Né? Nós vivemos num mundo dividido. Nós vivemos num mundo cheio de guerras. Nós vivemos num mundo cheio de todo tipo de disputas, porque o problema do ser humano está no seu coração, em que desde que ele não se une a Deus, não ama a Deus, não serve a Deus, que é a primeira tábua da lei, lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas, ele não consegue amar o seu próximo. Não consegue amar o seu próximo. Não consegue. O que vai ocorrer então, irmãos? Vai ocorrer é que toda tentativa de unidade humana vai cair no fracasso, porque o problema do homem está no coração dele. Ele pode projetar, ele pode planejar uma grande união, por exemplo, Nações Unidas. Nações Unidas tem a sua função, a sua importância, mas tão pouco consegue fazer, tão pouco consegue evitar as guerras. Você não vê isso? Por quê? Porque o problema está no coração das nações, dos líderes das nações, dos homens que estão aí liderando. O problema, meus irmãos, está no coração deles, de forma que não adianta uma Nações Unidas. É bom que tenha, estou dizendo que é ruim, mas o fato é que ela não consegue uma unidade. O mundo está dividido em nações, está dividido em línguas, está dividido em interesses, por causa do egoísmo humano, por causa do pecado humano. Babel foi ali uma operação de Deus, dividindo as línguas, porque eles queriam fazer uma unidade que não seria boa. Não seria boa. Você lembra de Babel, que Deus dividiu? Eles fizeram a torre de Babel, disseram, vamos ficar juntos, vamos ficar todo mundo junto. Aí Deus disse, não é bom. Aí Deus dividiu, porque a unidade ali era uma unidade maligna, era uma unidade em que, na verdade, não ia dar certo, ia gerar opressões, maldade, como toda ditadura, todo grande poder, ele causa o mal.
Enfim, meus irmãos, não existe verdadeira paz entre os homens, porque não existe paz com Deus. Enquanto não se cumprir a primeira tábua da lei, não se cumpre a segunda tábua da lei. O próprio Estado, o próprio governo, que é uma bênção de Deus, que Paulo diz lá em Romanos capítulo 13, que é uma instituição divina, é alguma coisa superficial. É alguma coisa que precisa existir por causa da maldade dos homens. Tem que ter Estado, tem que ter leis, precisa existir a justiça, precisa existir a polícia, precisa existir as forças armadas e as polícias, porque o mundo é perigoso. Tem que existir as forças armadas para defender as fronteiras, o perigo de outras nações invadirem aquela nação determinada. Tem que ter a polícia, porque a polícia ela evita ali aquele tipo de coisa que pela lei, pela força da lei, pela força das armas, ela contém a maldade humana. Tem que ter as punições, tem que ter as penas. Inclusive a Bíblia fala em pena de morte, isso é um outro assunto que eu não vou tratar agora, mas eu estou colocando aqui as penas que as Escrituras colocam, em que os demais governos eles têm, porque o homem é mau. Não haveria necessidade de polícia se todo mundo se amasse, se todo mundo fosse generoso, se todo mundo se unisse realmente, houvesse uma unidade. Mas não há unidade. Irmãos, não tem unidade no mundo. Não tem unidade no mundo. Tem briga, tem divisão, tem egoísmo, tem disputa entre patrão e empregado, entre os próprios empregados, entre empresários, entre políticos, entre os poderes, entre as nações, dentro da família. É impossível ter unidade fora de Jesus Cristo. O que nós estamos lendo aqui é alguma coisa divina. Essa unidade é divina, essa unidade é obra de Deus. Mas essa unidade, ela é possível, e ela não só é possível, como ela está acontecendo. E ela está ocorrendo, e ela vai se consumar no fim dos tempos. E a unidade aqui, eu fico muito feliz que o irmão Caleb hoje leu João capítulo 15, a unidade nesse trecho que Jesus faz o último discurso e faz a oração sacerdotal, ela está ilustrada com a videira verdadeira. Você olha para uma árvore e você vê uma unidade. Tem várias partes, não é? Tem o caule, tem os galhos, tem os frutos, tem as folhas, mas eles são uma árvore só, é uma unidade. A Bíblia vai ilustrar também esse povo unido com o edifício. Nós lemos aqui semana passada, você tem várias partes do edifício. Você tem o baldrame, você tem o alicerce, você tem as paredes, você tem o telhado, mas é um edifício só. A Bíblia vai ilustrar também com o corpo. Olha o corpo de vocês, várias partes, diferentes partes, mas é um só corpo. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está aqui, na verdade, orando é pela unidade na igreja. A unidade que existe na igreja. Eu queria enfatizar muito isso para vocês hoje. Muito, muito isso, nessas exposições. Que essa unidade é um milagre. E essa unidade é alguma coisa que não existe em lugar nenhum. E é impossível que exista fora dessa unidade que há na igreja de Cristo, porque esta unidade ela é um milagre de Deus, ela está baseada no que Deus faz no Senhor Jesus e no seu Espírito Santo, e que toda tentativa de fazer isso é impossível, como eu procurei abordar pelos projetos humanos. É impossível, porque o coração do homem ele está rebelado contra Deus e ele vai fazer mal para o seu próximo. Mas esta unidade cristã é uma unidade que é uma obra de Deus, em que vai acontecer exatamente o oposto. Vai fazer com que primeiro os homens se reconciliem com Deus, e eles estejam em paz com Deus, eles amem a Deus, eles são amados por Deus, eles conheçam o amor de Deus, e agora eles comecem a amar os seus irmãos, e comecem a produzir essa unidade juntamente com seus irmãos, e que eu vou falar ainda, né? E que isso vai ser notado pelo mundo. Então, é muito importante nós compreendermos que a unidade da qual o nosso Senhor fala aqui é uma coisa
que não tem nada a ver com a capacidade natural dos homens, seja o projeto dos homens, seja a tentativa dos homens de fazer, não tem nada a ver com isso. Nós devemos tirar da nossa mente toda a unidade meramente humana e tentativa humana, organizacional, ou enfim, de qualquer outra forma, não tem nada a ver com isso. É um milagre, é uma obra da graça, é uma obra do Espírito Santo, é uma obra do Senhor Jesus, é uma obra de Deus Pai, é uma obra pela qual Ele orou aqui, porque é algo que vem do Pai e do Filho, e que acontece quando o Espírito Santo vem. Então, estabelecido isso aqui, nós podemos dizer duas coisas aqui. Primeiro, que nunca devemos confundir esta unidade com uma tentativa humana. Nós não podemos fazer isso por nós. Nem ninguém pode. E também não devemos achar que essa unidade é impossível. Porque tem duas coisas, né? Como nós não vemos essa unidade, nós podemos pensar assim: é possível essa unidade? Sim. Porque é impossível para os homens, mas é possível para Deus. E é isso que o Senhor está fazendo aqui. Então, a primeira coisa que eu queria falar é isso. Jesus orou por essa unidade, mostrando que essa unidade é um milagre, é uma obra de Deus, é uma obra da graça, não é uma obra humana. Meu segundo ponto agora é tratando propriamente da natureza. Vamos começar a falar agora da natureza, do que significa essa unidade. Essa unidade em que sentido, meus irmãos? E aqui, então, eu passo a lhes falar que esta unidade, ela tem uma base. E ela se compara com uma certa unidade e ela tem uma base. Né? Nós vamos observar agora os versículos que o Senhor Jesus Cristo diz. Ele compara esta unidade com a unidade que existe entre ele. Olha só que coisa gloriosa. Entre ele e o Pai. No versículo 11, que eu disse para vocês que Jesus já orou pela unidade, na segunda parte, no finalzinho lá do versículo, olha o que Jesus diz. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um. Mas ele não para aí. O que é que ele diz? Assim como nós. Assim como nós. Então, essa unidade, Jesus está comparando com a unidade que existe entre o Pai e o Filho. Ele já disse, em outra oportunidade, ele tinha dito assim: eu e o Pai somos um. Há uma unidade entre o Pai e o Filho, e entre o Espírito também, as três pessoas da bendita Trindade. Aqui nesse trecho, ele volta a fazer a mesma comparação, mesmíssima comparação. Observe, vamos ler e vamos destacar isso aqui no versículo 21 em diante. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Olha, está vendo a comparação? Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos, olha aí, um. Aí no versículo 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Esta unidade, portanto, ela é, em primeiro lugar, ela é uma unidade comparada com a unidade que existe entre o Pai e o Filho. Não vou dizer o Espírito Santo aqui, porque posso também dizer tranquilamente, porque são as três pessoas que estão unidas, mas eu vou ficar aqui com o Pai e o Filho, para a gente enfatizar aqui o que o texto está enfatizando. Existe uma unidade entre essas benditas pessoas, o Pai e o Filho, e o Espírito Santo também, digo também. Essa unidade, Jesus está usando essa unidade para efeito de ilustração. Essa unidade, ele não está dizendo que é igualzinha à unidade que ele está produzindo em nós. Porque esta unidade que existe entre as pessoas da Trindade é uma unidade essencial. A doutrina, irmãos da Trindade, nos ensina o seguinte: você não vai encontrar esse nome Trindade na Bíblia, mas a Trindade ela está claramente nas Escrituras. O que a Bíblia fala o tempo todo? Existe um Deus somente. Um Deus somente. Mas esse único Deus, ele subsiste em três pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus.
O Filho é Deus. O Espírito é Deus. As três pessoas, elas têm a essência da divindade. Não são três deuses, é um único Deus. Em que as três pessoas, elas têm essa essência desse único Deus, mas é um único Deus. Sendo um único Deus, ele subsiste nessas três benditas pessoas. Então, elas estão unidas nesse sentido, em que é um único Deus. Elas estão unidas em essência, elas estão plenamente harmonizadas, essas três pessoas, em tudo o que projetam também e fazem. Então, existe uma unidade essencial, porque há um só Deus, subsistindo em três pessoas, e nesse sentido, meus irmãos, Jesus não está querendo dizer aqui que a nossa unidade vai ser assim, nesse sentido da essência dessa unidade. Nós não vamos ser unidos com nossos irmãos nesse sentido, em que eles vão ser Deus, nós vamos ser Deus, alguma coisa assim. Ou não vamos estar unidos a Deus Pai, como se agora nós vamos passar a ser divinos também. Não, nós vamos continuar sendo humanos. Mas o que Jesus quer dizer é que esta unidade, ela é tão real, apesar de não ser a mesma unidade, não é a mesma unidade, porque a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é única em essência, mas ela é tão real, é isso que Jesus quer dizer, como esta unidade que existe na Trindade. Então ela é comparável porque ela tem semelhanças. Não é a mesma coisa, mas tem semelhanças. Então, assim como o Pai, e o Filho e o Espírito Santo, eles estão unidos como um único Deus. Nós não vamos estar unidos como um único Deus. Não, não é isso. Mas nós vamos nos assemelhar a esta unidade, porque dentro desta unidade da Trindade existe o amor. Existe um amor entre estas três benditas pessoas. E, por exemplo, haverá esta semelhança. Porque conforme nós vamos ver, esta unidade é em amor. Então há semelhanças, e é isso que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer aqui. Há uma comparação. Há uma realidade, assim como a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma realidade, há semelhança também nesse sentido, porque haverá uma unidade verdadeira entre as pessoas cristãs umas com as outras. Então essa é a primeira questão, irmãos, que há uma comparação entre essas unidades, apesar de que não são as mesmas, não é a mesma coisa em essência. Mas há uma segunda coisa aqui que eu quero dizer para vocês, é que não somente esta unidade cristã, ela é comparada com a unidade que existe na Trindade, mas ela se baseia nela. Ela encontra o seu poder e a sua, vamos dizer assim, a sua condição na Trindade, nas pessoas da Trindade. Estou falando Trindade, né? Pode deixar de falar do Espírito, né? Não tem como, né? Mas aqui Jesus está falando do Pai e do Filho, mas o Espírito não está fora daqui, está subentendido. Então, por quê, meus irmãos? É aqui que eu quero chamar a atenção de vocês agora. O que aconteceu para que esta unidade cristã ocorresse? Teve que primeiro que acontecer alguma coisa na Trindade. A Trindade, o Deus triuno, essas três benditas pessoas, elas estão operando de tal maneira para que esta unidade aconteça. Eu já falei um pouco disso na questão da oração. Mas agora eu quero olhar para o texto e mostrar para vocês como é que o Senhor Jesus Cristo ele está explicando essas coisas aqui. Vamos então olhar para o texto agora. Observe, ele diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós. Você percebe então que essa unidade é no Pai e no Filho. É uma unidade que não é alguma coisa que é uma unidade em homem com homem simplesmente, mas é uma unidade que acontece porque estão unidos, todos os cristãos, todos os que crerão estão unidos em Deus. Jesus está dizendo aqui, vou repetir, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. É uma unidade no Pai e no Filho. Ele continua falando assim, vamos ver aí, versículo 22. Dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós
somos um. Aqui está fazendo mais a comparação aqui. Como nós somos um. Aí ele fala no versículo 23, eu neles e tu em mim. Percebe? O que é esse eu neles? É porque a unidade que existe entre os cristãos, aqui é que eu vou começar a explicar melhor essa questão. Você, cada um de vocês, cada um dos irmãos aqui, vocês creram no Senhor Jesus Cristo, que eu criei também. Então, antes de nós estarmos unidos uns aos outros, é preciso ocorrer uma unidade entre cada um individualmente e o Senhor Jesus Cristo. Esta unidade que acontece entre nós não é uma unidade assim, olha, vou falar ali com o irmão Maroni. Irmão Maroni, bora fazer ali um negócio, vamos abrir um negócio. Nós podemos fazer isso perfeitamente, sem problemas. Mas não é esta unidade, porque um negócio que nós resolvemos fazer é uma coisa humana, é um projeto humano. E nós estaremos nos unindo em torno de um negócio. Não podemos fazer isso. Isso é totalmente natural, os homens podem fazer isso. Isso está dentro da sua capacidade. Claro que tudo é dado por Deus, né? Mas está dentro das suas capacidades naturais. Não precisa nenhuma obra especial de Deus, não precisa nenhuma obra especial do Espírito Santo para se ter esse tipo de associação, de acordo entre os homens. Mas aqui é diferente. Esta unidade da igreja, essa unidade cristã é em Jesus Cristo. Mas veja a linguagem que o Senhor Jesus Cristo fala aqui. Eu neles e tu em mim. Isso significa que, aí Jesus continua assim, para que sejam perfeitos em unidade. Eu vou primeiro explicar essa parte aqui, aí eu avanço. Então veja, eu neles e tu em mim. Isso significa que esta unidade é com o Filho. Eu neles, o Filho está em nós. O Filho está em nós. E nós estamos, vamos agora comparar a linguagem do versículo 21 com o do versículo 22. Jesus diz no meio do versículo 21, observe, que ele também seja um em nós. Ou seja, um no Pai e no Filho. Mas no versículo 23 ele diz, eu neles e tu em mim. Então, eles sejam um em nós. Como é que eles são um em nós? Como é que os crentes eles estão unidos no Pai e no Filho? Isso só pode acontecer, meus irmãos, quando eles estão nessa situação em que Cristo está neles. Tá? Não sei se eu consegui explicar para os irmãos, mas vou repetir aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 21, que também eles sejam um em nós, aí no versículo 23 ele diz, eu neles. Os cristãos, os crentes, só podem estar unidos no Pai e no Filho, em nós, quando Cristo está neles. Quando Cristo está unido a eles. Como é que isso acontece? Como é que isso ocorre? Irmãos, isso ocorre porque lá no Jardim do Éden, o que aconteceu no Jardim do Éden? No Jardim do Éden, assim que Adão pecou, ele viu que estava nu. Eva também. Aí eles se cobriram lá. Tentaram fazer uma armação lá para se cobrir. E imediatamente, eles ouviram a voz de Deus. Deus estava ali. E Deus falou com eles. Quando Adão percebeu a presença divina, Adão se escondeu. Adão nunca tinha feito isso. Por que Adão se escondeu? Porque Adão agora era um pecador. E o pecado, ele causa separação de Deus. Deus, então, traz as maldições para Adão, para Eva e para a serpente. Mas aquela maldição, não somente Deus traz essa maldição, mas Deus os expulsa do paraíso. Então há ali uma desavença entre ambos.
por causa do pecado. O pecado causou separação, o pecado causou divisão entre o homem e Deus. E a partir daí, quando Adão também peca, que Deus vai questionar Adão, a primeira coisa que Adão fala também ali é o quê? Não é a primeira coisa, mas quando Deus questiona ele por o que aconteceu, se ele comeu da árvore, né? Aí o que Adão fala? A mulher que me deste. Então veja, a separação com Deus causou imediatamente um problema entre o homem e a sua mulher, de forma que o homem agora ele se tornou egoísta e orgulhoso. Ele está separado de Eva. Ele não está separado só de Deus, ele está separado de Eva. Ele não perdeu só a unidade e a paz com Deus, ele perdeu a unidade e a paz com Eva. Portanto, é impossível ter unidade entre os homens sem que essa questão seja resolvida, sem que essa grande separação entre Deus e os homens seja resolvida. Os homens passaram a ser inimigos de Deus e Deus passou a estar irado com os homens. Ele não tirou totalmente a sua graça. A graça de Deus está ali. O próprio Gênesis 3 tem graça que nós chamamos de graça comum. Está a graça que Deus não matou logo o homem continuou vivo. Deus deu para ele o trabalho. Deus deu para Eva a capacidade dela engravidar. Ali está a graça comum. Mas ainda assim, eles foram expulsos do paraíso. E o mundo se tornou um mundo em que aquilo se reproduziu em termos de afastamento de Deus. Os homens foram se afastando cada vez mais de Deus, até que veio o dilúvio. Mas antes do dilúvio nós já temos um irmão matando o outro, Caim matando Abel. Então as coisas estão relacionadas, irmãos. É impossível ter unidade entre os homens antes que isso se resolva entre os homens e Deus. Mas aí tem Gênesis 3,15. Porque não somente ocorreu ali uma unidade, uma quebra de unidade entre Deus e os homens, mas teve uma unidade maligna. Os homens se juntaram a Satanás. Quem foi que Eva ouviu? Eva ouviu o diabo. A serpente que a tentou, que fez com que ela duvidasse de Deus, e Eva se juntou ao diabo. Eva traiu Deus. Eva se entregou para a mentira do maligno. E o diabo, que é o pai da mentira e o assassino da humanidade, matou Eva ali e matou a todos nós ali no Jardim do Éden. De forma que agora havia uma aliança maligna entre Eva e Satanás, entre Adão e Satanás. Mas o Senhor Deus disse, eu vou pôr uma inimizade. Olha só que coisa. Entre ti e a mulher. Eu vou quebrar isso aí. Através do meu descendente, que vai nascer de uma mulher. E que ele vai pisar a cabeça dessa serpente. Então aquilo que foi feito ali, em termos de o homem se juntar ao diabo, e de trair Deus, e de pecar junto com o diabo, e de se tornar ali, nesse sentido maligno, seguidor do diabo, que Jesus chama os que não são cristãos ainda, de filhos do diabo, que seguem o pai deles, tem uma correspondência, tem uma natureza que se complementa ali. O que o diabo ama, os homens amam no pecado. As mentiras do diabo agradam os homens. Isso é maligno, isso é horrível. Isso faz com que os homens também se odeiem, porque eles não amam mais a Deus. Todas essas coisas estão entrelaçadas, irmãos, e o Senhor Deus diz lá em Gênesis, eu vou quebrar esta unidade. Eu vou trazer o meu filho, que vai quebrar esta unidade, e vai fazer o quê? Vai reconciliar o homem com Deus de novo. Então é somente pelo filho que haverá esta reconciliação com o Pai. É por isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, vamos ver aqui, meus irmãos, versículo 2. Como lhe deste poder sobre toda a carne. Deste a quem? Ao Filho. Para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é essa, que só a ti conheçam por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa palavra enviaste, que Jesus vai dizer, ele vai dizer aqui no versículo 8,
Dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e tenho verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Enviaste. E ele diz, no versículo 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, esse Jesus, ele foi enviado pelo Pai. Enviado para quê? O que significa isso? Ele foi enviado com uma missão. Ele foi enviado para resolver o problema do pecado que nos separava de Deus e que nos tornava rebeldes a Deus e que nos desunia. E que o homem agora estava em guerra com Deus, mas agora Jesus foi enviado para ser o pacificador, para ser o redentor, para ser aquele que diz lá no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por meio dele, por isso que ele tem que morrer na cruz, por isso que ele tem que derramar o seu sangue, por isso que ele teve que viver uma vida santa, e é por isso que ele foi tentado pelo diabo. Você lembra? Jesus foi tentado pelo diabo, só que Jesus não caiu, como Adão caiu. Ele teve que vencer o diabo. E ele teve que viver uma vida santa. E ele teve que morrer, não pelos pecados dele. E ele estava para morrer aqui, irmãos. Ele era vítima, que estava para se entregar pelos pecados de todos nós. Porque esses pecados, porque essa culpa de Adão, o nosso representante, e os nossos próprios pecados nos separavam do Deus Santíssimo. Mas o Senhor Jesus é o nosso Adão, que venceu o diabo, aonde o diabo fez cair a humanidade aqui nessa terra, e viveu uma vida santa e morreu pagando pelos nossos pecados, de maneira que o sangue dele nos purifique e nos reconcilia novamente com esse Deus. E o Senhor Espírito Santo, ele vem a esse mundo para testificar dele. E a igreja vai espalhando a palavra. E o Espírito Santo vem e ilumina o coração daqueles que o Senhor realmente vai salvar, para que eles ouçam a palavra, para que eles ouçam essa mensagem da reconciliação. E eles entendam, eles veem que nas próprias vidas deles eles são cheios de ídolos, eles têm vivido contra Deus, mas então eles se arrependem profundamente. E eles olham para Jesus como o único Salvador, como o caminho, a verdade e a vida. E eles então, pela fé, e pela obra do Espírito Santo, eles são unidos a Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou a videira, e vocês estão unidos à videira. Não é assim que o galho faz, que acontece com o galho? Como é que o galho dá fruto? Como o Caleb leu para nós hoje, é que permanecei em mim. A unidade, olha a unidade. A unidade espiritual, a unidade que acontece quando você crê no Senhor Jesus, quando você confia no Senhor Jesus, você agora é esse galho que está enxertado, está unido a essa videira. Você está em Jesus, e Jesus está em você. E a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo está em você, aí vai acontecer isso que ele está dizendo aqui. Vamos ler de novo o texto, depois dessas lembranças de outros textos das Escrituras. Veja o que ele diz novamente no versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Então, como é que nós vamos estar unidos ao Pai e ao Filho? Porque no versículo 23 ele diz, eu neles, e tu em mim. Como o Senhor Jesus Cristo veio do Pai, como o Senhor Jesus Cristo está unido ao Pai e veio do Pai, obedecendo com a missão do Pai para nos salvar, nele, no Senhor Jesus, quando eu sou unido a Ele pela fé, pela obra e graça do Espírito Santo, crendo na sua obra na cruz do Calvário, eu estou unido ao Pai. Ele diz, eu neles e tu em mim. Então, esta unidade, é isso que eu quero enfatizar hoje à noite. O meu tempo está acabando, eu vou só avançar mais um pouquinho, não vou completar hoje, não vai dar. Mas vamos com calma, né? Mas esta unidade que eu quero enfatizar hoje à noite para os irmãos, entre outras coisas que eu já falei, é que esta unidade, ela tem a sua comparação na unidade da Trindade. Ela é semelhante, lembra que eu falei? Mas não é só isso, ela tem a sua base. É porque o Pai nos amou
É porque o Pai enviou o seu Filho. E que Ele, então, veio pagar pelos nossos pecados na cruz do Calvário. É que nós podemos... E eles fizeram um acordo entre eles fizeram uma aliança eterna. Eles estão unidos nisso. E essa obra aconteceu. Então, é por causa desta unidade que há sempre entre eles, em essência e também em propósito para a nossa salvação. E aqui a ênfase mais na questão do propósito deles, do que eles decidiram fazer por nós. Então, em Jesus, em Cristo, estou unido ao Pai, para sempre. Isso é inquebrável. E é nessa base, meus irmãos amados, que eu estou unido a você. A nossa união, ela é espiritual, ela é pela fé e ela é no Senhor Jesus Cristo. De maneira que esse Jesus que está em você, que habita em você pelo seu Espírito Santo, que você está ligado a Ele, Ele está em você e você está nele. Você é um galho que está ligado a essa videira bendita que é Jesus Cristo. Ele também está em mim. Ele também habita em mim. E eu também estou nele. Eu sou mais um galho, de maneira que nós estamos unidos nele. Essa unidade é em Cristo. Essa unidade é no Pai. Essa unidade é na Trindade. Essa unidade é em Deus. Essa unidade, ela é algo mais... É a unidade mais forte que pode existir, eterna, porque é unidade em Deus, em Cristo, a obra do Pai nele, e que torna-se concreta e torna-se real na história de nossas vidas quando o Espírito Santo vem a nós. É isso que temos aqui hoje, irmãos. E é isso que temos não somente aqui, mas com todos os nossos irmãos do mundo inteiro. Não importa o país, não importa a língua, não importa a denominação cristã, que aliás, eu não sei se eu vou falar sobre isso, mas, parêntese aqui, não há necessidade de tanta denominação, mas isso é um assunto paralelo. Né? Mas enfim, não importa a denominação, nós estamos unidos em Cristo Jesus, nosso Senhor, e isso é a unidade cristã. Então, esta unidade é uma obra, estou falando desde o início, uma obra de Deus, mas é dessa forma que ela se processa, que ela acontece. E a partir daí muda o padrão. Porque agora não é mais aquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Agora não é mais Adão olhando para Eva e acusando Eva, e se servindo de Eva, e oprimindo Eva. Agora é Adão servindo Eva. Porque eles começam, ainda que com imperfeição, eles começam a experimentar o paraíso de novo. Ontem eu dei uma aula aqui para os irmãos da classe sobre o céu. Eu até publiquei hoje Samuel Waldron, que eu peço para vocês lerem, está lá no grupo. É grande o texto, né? Não é tão grande assim, mas é maior do que normalmente eu publico. Mas leiam, irmão, porque é muito bom. Leiam, meditem, vão pensando naquelas palavras lá. Ele fala do céu. Eu fiquei maravilhado com aquele texto. Tem mais coisa do texto, eu publiquei uma parte, né? Mas nós estamos voltando para o paraíso, nós estamos indo para lá, irmãos, de volta para o Éden. Todavia, nós ainda não estamos lá, ainda estamos nesse mundo. Então aqui as coisas ainda são imperfeitas, mas são reais já. É como se você estivesse chegando assim perto de muitas árvores frutíferas, você ainda não está vendo a árvore, você ainda não pode tocar no fruto, mas você já percebe o cheiro delicioso daquele fruto. E assim nós estamos, a igreja de Cristo Jesus, o culto público, a antessala do céu, a comunhão cristã, o amor entre os irmãos, é a antessala do céu. Nós já estamos experimentando isso que foi perdido, esse paraíso perdido, já começa a acontecer nessa unidade, de maneira que agora o Adão vai parar de oprimir Eva e de acusar Eva, mas vai passar a servir Eva. E Eva também vai parar
de acusar a outros, mas ela vai também começar a servir ao seu próximo, um servindo ao outro. É o serviço que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, quando se está cheio do Espírito Santo. E o mundo, irmãos, eu vou chegar lá nessas exposições, mas é isso que o mundo precisa ver na igreja. Quando a igreja, ela é realmente uma igreja, quando o povo de Deus está realmente funcionando e operando como o povo de Deus, o mundo vai começar a ver uma coisa que não existe entre eles, porque é uma coisa celestial, é uma coisa do Espírito Santo, é uma coisa de Deus, é uma coisa que eles não conhecem, que eles não veem em nenhum lugar. É uma obra do Altíssimo Deus. Meus irmãos, eu disse para vocês que eu ia falar de 3 pontos, né? Falei, foi 3 pontos, né? 4 pontos. Falei de 2, semana que vem nós vamos continuar, tá bom? Mas eu estou indo devagarzinho mesmo, porque esse assunto é muito importante, irmãos. E é muito importante, deixa eu lhes dizer aqui, fazer uma aplicação para vocês aqui. Eu nem vou fazer as aplicações que eu iria fazer, mas eu só quero deixar apenas uma aqui para a sua reflexão. Irmãos, foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para vivenciarmos entre nós. E foi isso que o Senhor nos chamou para mostrarmos para as pessoas que não conhecem nada disso. O Senhor Jesus Cristo está aqui orando. O Senhor Jesus Cristo está aqui dizendo que essa unidade, vamos falar mais disso nas próximas exposições, mas essa unidade, ela é verdadeira, ela é espiritual e ela vai ser vista. Semana que vem eu vou falar mais sobre isso. Ela vai ser vista. Veja que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 21 que o mundo crê que tu me enviaste. Quer dizer que o mundo vai ver esta unidade. Preste bem atenção nisso. O mundo verá esta unidade na igreja. E depois ele diz no versículo 23, para que o mundo conheça que tu me enviaste. O mundo vai conhecer que o Pai enviou o Filho e vai conhecer que o Pai tem amado os cristãos como tem amado o Filho, porque eles vão ver essa unidade na igreja. Isso é algo visível, é algo milagroso, espiritual, mas que se torna prática com as minhas mãos, se torna prática com as minhas palavras, se torna prática com o meu corpo, com os meus membros, de maneira que isso vai aparecer. Não é que eu queira mostrar, é porque o fruto não se pode esconder, o fruto de uma árvore. E você, quando passa pelo açaizeiro, você vê aquele açaí, né? Aí você diz, é açaí. E assim, o mundo ele vai ver, esse pessoal é diferente. Essa gente é diferente. A maneira como eles lidam uns com os outros e a maneira como eles nos tratam. E aí, eu quero fazer-lhe uma pergunta hoje à noite. Você não quer mostrar isso para os outros? Você não quer vivenciar isso entre nós aqui e entre os irmãos de outras igrejas? Você não quer expressar esta unidade, este amor cristão, meu querido irmão? Você não quer que as pessoas louvem a Deus e creiam em Cristo por verem a manifestação dessa unidade na sua vida, nas suas palavras, no que você fala, na maneira como você lida com os outros e com todas as coisas, na maneira como você lida com as suas publicações na internet, com o que você publica, com o que você fala, com o que você diz? Não é seu desejo isso? Então, vamos nos apresentar diante do Senhor hoje à noite, vamos dizer assim, Senhor, eu desejo que a minha vida expresse esta unidade. Primeiro, na igreja, porque a unidade é na igreja. E que ela seja visível para que o mundo lá fora veja. Esse povo é diferente. E o seu nome seja glorificado. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos pedir que Ele nos fortaleça e opere isso em nós, porque é uma obra dEle. E vamos continuar estudando e meditando, se Deus quiser, nos próximos domingos. Vamos orar então. Ó Senhor, muito obrigado, porque hoje nós tivemos o grande privilégio, a oportunidade de estudar este trecho, Senhor, mais um pouco dele, entender estas coisas, meditar nessas coisas. Nós queremos suplicar, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor opere isso, que o Senhor orou aqui,
que opere isso de forma cada vez mais visível em nossa vida, de maneira que aqui na nossa igreja local nós possamos estar unidos, amando, servindo uns aos outros, e também, Senhor, essa unidade apareça para os que estão lá fora, de maneira que eles também possam perceber a obra do Senhor pela nossa vida, isso se torne então visível por nós, e assim o seu nome seja glorificado. Senhor, nos guarda de nós promovermos a desunião, a briga, a guerra, o pecado. Nos faz cada vez mais amantes do Senhor e amantes do nosso próximo, servos uns dos outros, para que nós sejamos então pacificadores, cheios de misericórdia, glorificando o teu nome em todas as coisas e não guerreando, para a honra e glória de nosso Senhor. Assim oramos em Cristo e assim damos graças. Amém.